Matemática no ensino fundamental e médio não é uma aula de matemática, né? É uma aula de introdução à educação, mas eu vou fazer algumas interfaces. Nos interessa algumas metodologias que estão disponíveis baseadas nas tendências pedagógicas críticas, as quais vão nos interessar mais diretamente na elaboração desse trabalho final de vocês. Os objetivos dessa aula são pensar em ultrapassar metodologias ineficientes ao processo de ensino-aprendizagem. Por que ineficientes? Porque, principalmente, a pedagogia mais tradicional de todas já é comprovado, né, cientificamente, é demonstrado por diferentes trabalhos e em todas as áreas, em torno de todas as disciplinas, não só da matemática, mas das ciências, da biologia, do português e outras. A ineficiência com alguns métodos que são apenas expositivos, os alunos não demonstram a aprendizagem significativa, claro, com exceções, mas de uma maneira geral há muitos problemas recorrentes que surgem devido à ineficiência de metodologias muito tradicionais. Queremos pensar em como ultrapassar essas metodologias e direcionar intenções para as tendências pedagógicas críticas, ao mesmo tempo em que se procura fazer um elo entre a teoria e a prática do ensino e da aprendizagem. É importante que a teoria ela sempre esteja presente na prática docente. Ela não existe apenas para bonito ou para ser foco das aulas dentro da formação de professores. Não, elas existem realmente para nos guiarem nas nossas atividades docentes. E mais especificamente, agora nós vamos trabalhar com as pedagógicas, as tendências pedagógicas críticas e planejar maneiras de desenvolver roteiros, material didático e atividades para o ensino de matemática, visando resultados significativos a partir do que se praticará. Ou seja, agora é essa intenção de chegarmos a uma prática dentro de um ensino de matemática, claro, para a educação básica. Eu dividi essa aula dessa maneira, os conteúdos estão assim colocados, tem uma breve introdução, e o desenvolvimento em torno das tendências pedagógicas críticas e algumas metodologias que são baseadas nessas tendências. E uma segunda parte é o planejamento pedagógico. Eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento pedagógico, por ser uma disciplina introdutória da educação. Eu imagino que vocês não tenham tido ainda muita experiência com planejamento de aulas. E aí eu incluo o planejamento pedagógico aqui para ajudar no roteiro, na construção da atividade que vai aparecer no roteiro. Mas antes de chegarmos no roteiro, tem umas considerações finais para fazermos um fechamento dessa aula. Na introdução que eu queria colocar é o seguinte: nós vimos, e já foi colocado na aula anterior, que só aulas expositivas e o livro didático é que estão tornando o ensino ineficiente, porque só aulas expositivas elas acabam sendo cansativas e não exploram, não abrem espaço para outras metodologias. Alguns alunos gostam bastante de aula expositiva, outros não. Alguns alunos aprendem mais com aula expositiva, outros não. E a aula expositiva geralmente não dá espaço para a aplicação da teoria
do ensino e da aprendizagem na prática docente. Não dá espaço porque a teoria não mostra isso, que é necessário dar apenas aulas expositivas. A teoria do ensino e da aprendizagem mostra que o aluno precisa ter oportunidade de investigar, oportunidade de refletir, de ter o objeto do estudo nas mãos, de reconstruir o conhecimento e não apenas receber conhecimento que supostamente já vem pronto, como acontece nas aulas expositivas, e só com o livro didático, às vezes nem usa livro didático, porque o livro didático, quando ele é bom, ele é, né, bem organizado, e nós estávamos falando sobre isso também na aula anterior, há alguns critérios através dos quais pode avaliar a qualidade de um livro didático. E certamente vocês, se vocês ainda não tiveram essa oportunidade, vocês ainda vão ter no curso de vocês. Eu imagino que sim. Nas licenciaturas com as quais eu trabalho mais frequentemente, que é Ciências Naturais e Biologia, a gente trabalha a avaliação do livro didático nas disciplinas de metodologia do ensino. Um bom livro didático ajuda bastante, mas só aula expositiva e livro didático torna o ensino muito ineficiente, porque é muito limitado, tanto para o professor quanto para os alunos. Alguns professores preferem a aula expositiva para não dar muito trabalho, porque eles já têm as aulas prontas e não querem ter que, porque sair desse ensino tradicional exige, não, mais estudo, mais preparo, e aí acaba ficando só assim mesmo nas aulas expositivas. Mas há outras tendências além da pedagogia tradicional. E aqui só para lembrar, nós já falamos da escola nova, e hoje nós vamos entrar na pedagogia libertadora, na pedagogia libertária e na tendência crítico-social dos conteúdos. Além do que, esse ponto aqui é importante, a psicologia da educação, ela sempre propõe, porque a psicologia da educação, que é uma área que se preocupa com os estímulos, com a motivação para a aprendizagem por parte dos alunos, e se preocupa também com evitar problemas recorrentes dentro da área educacional, problemas como evasão escolar, repetência, o bullying, enfim, várias questões. E se preocupa também com uma educação mais inclusiva. A psicologia da educação ela propõe que se empreguem as teorias do ensino e da aprendizagem na prevenção de problemas, porque a teoria ela mostra o que é importante trabalhar, como trabalhar em cada diferente idades que os alunos se encontram. E integrando esses 4 autores, nós falamos um pouco nessa disciplina aqui, foi bem rápido, mas a gente mencionou um pouco Piaget e Vygotsky. Nós falamos de Vallon na teoria da afetividade e falamos de Ausubel com a aprendizagem significativa, integrando esses autores, que são alguns dos principais autores da área da teoria do ensino da aprendizagem, nós percebemos que é importante dar espaço para o aluno construir conhecimento, dando suporte para facilitar a aprendizagem significativa com a afetividade, considerando outras dimensões do aluno. Lembram de Vallon? O aluno não é só o ato motor e a cognição, ele também é um ser afetivo e uma pessoa integral. É importante considerar isso e dar suporte para facilitar a aprendizagem significativa, sempre considerando a bagagem que o aluno já tem, o que ele está trazendo da sua vida pessoal, das experiências anteriores educativas pelas quais ele já passou, dando espaço para construir conhecimento e não apenas para receber.
Essas tendências, desde a escola nova, que é uma tendência não crítica, e a gente já estudou na aula anterior, ela já se preocupa mais com isso, né, de dar espaço para o aluno construir o conhecimento. E essas questões vêm dessas teorias. A teoria precisa ser o alicerce da prática no ensino. Tendo dito isso, introdutoriamente, nós entramos no desenvolvimento da aula em si, que é em torno das tendências críticas. E aqui nós temos a pedagogia libertadora. Esse slide ele já apareceu na aula anterior, ele estava no finalzinho da aula e aqui ele entra no início dela, porque ele vai ser melhor explorado agora. A pedagogia libertadora, aqui no Brasil nós temos o método Paulo Freire, que é o representante principal dessa pedagogia. Na pedagogia libertária, nós temos um grande nome sul-americano, que é Miguel Arroyo. E na pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, nós temos aqui no Brasil Demerval Saviani. Mas não significa que essas pedagogias elas estejam apenas aqui no Brasil, na América do Sul, não, elas estão em todas as partes, globalmente pensando. Mas são nomes importantes aqui do Brasil, da América do Sul, Paulo Freire, Arroyo, Saviani. E aqui, assim, vocês visualizando de uma maneira geral, eu coloquei. Às vezes as pessoas ficam em dúvidas qual é a diferença entre a pedagogia libertadora e a pedagogia histórico-crítica dos conteúdos. Elas, à primeira vista, elas são semelhantes, mas essas duas palavras ajudam bastante a pensar nas diferenças que existem entre elas. A mobilização, a pedagogia libertadora está preocupada com ensinar o aluno a se mobilizar mesmo em prol de uma transformação social, cultural, se mobilizar em torno das questões ambientais. Ou seja, aqui entramos de novo com aquela necessidade de cumprirmos com os princípios da educação nacional, de prepararmos os alunos realmente para o exercício da cidadania. A pedagogia libertadora está preocupada em propor essa mobilização social através da educação básica, já começando da educação básica. E nós temos alguns exemplos que nós vamos trabalhar hoje, a abordagem CTSA, o ensino por investigação, temas geradores e educação matemática crítica, EMC. Mas antes de entrarmos na pedagogia libertadora, agora, por que está escrito ali leitura de mundo? Que na pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, o recorte é mais em torno disso, de ensinar os alunos a fazerem um outro tipo de leitura de mundo. Se ali na Libertadora a preocupação é com a mobilização social, que os alunos compreendam que é necessária haver uma mobilização social, botar a mão na massa mesmo para que haja transformação da sociedade, para que hajam condições melhores de vida para mais pessoas, não apenas para uma minoria, como sempre tem sido. E que o ambiente em que nós vivemos ele seja mais saudável para todos nós e que aquilo que nós aprendemos na escola seja aplicado nas nossas vidas cotidianas. Aqui, na pedagogia histórico-crítica, a leitura de mundo significa começar a aprender a ler as coisas de uma maneira mais crítica, aquilo que você vê na vida. Olhar para a sociedade com um olhar crítico. Entender a partir desse olhar as coisas que nos cercam. Vejam, essas são as principais diferenças entre a libertadora e a histórico-crítica. E a libertária, ela está sempre mais voltada, ela está nos círculos geralmente é mais para a educação de adultos,
muitas vezes em movimentos sociais, em educação não formal e em alguns grupos de anarquismo. Ela não costuma ser muito aplicada nas escolas públicas, embora seja possível, sim, desenvolver algumas dinâmicas baseadas nessa pedagogia. Vamos começar pela pedagogia libertadora, então, e o método Paulo Freire. Essas abordagens que estão aqui, elas não foram descritas por Paulo Freire. Tome cuidado para não fazerem essa confusão, tá? Elas, na verdade, elas se baseiam em alguns elementos da pedagogia libertadora. A gente pode encontrar na abordagem CTSA, no ensino por investigação, nos temas geradores e na educação matemática crítica, tanto elementos das teorias de ensino-aprendizagem de Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausubel, quanto elementos da pedagogia libertadora e do método Paulo Freire. E vamos começar falando da abordagem CTSA, é ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, mas também vocês podem encontrar a menção à abordagem CTS, que é ciência, tecnologia e sociedade, sem ter o ambiente junto. O A do ambiente entrou mais recentemente nessa abordagem. Ela tem a função, a intenção aqui é que não haja uma separação daquilo que o aluno aprende em torno do que é a ciência, e o que a ciência demonstra, e o que é a tecnologia, como ela é desenvolvida, que não haja uma separação da vida em sociedade, que o aluno aprenda isso, mas de uma maneira aplicada à sua vida em sociedade. E ela se baseia nessa primeira questão. A ciência, ela não é uma atividade neutra, sempre tem fortes implicações para a sociedade. Não é uma atividade neutra, o financiamento das pesquisas depende do que vem, dos recursos que são liberados para a pesquisa a partir do governo. Além do que, ela não é também neutra, porque existe uma comunidade acadêmica que está desenvolvendo ciência de acordo com seus interesses, que são os interesses que predominam dentro dessa comunidade e que, portanto, há aí uma forte implicação social. Há uma fração da sociedade que está influenciando nas decisões, na tomada de decisões em torno do que desenvolver na ciência. E por esse motivo é importante que os alunos, já desde a educação básica, comecem a entender isso. Que a ciência não é uma atividade neutra e, ao mesmo tempo, ela tem muitas implicações para a vida em sociedade. Por isso, é do interesse de todos compreender a ciência de uma maneira em que não se tem apenas o acesso da compreensão do que se está estudando. As pessoas precisam ter acesso, entender, utilizar e opinar sobre aquilo que elas estão aprendendo. E aqui, então, vejam, essa questão de só aula expositiva já não ajuda, né, nesse sentido. Você pode até falar nas aulas expositivas, mas é difícil aprender a utilizar, né, ter esse tipo de acesso que nós queremos quando estamos falando em formação de cidadãos críticos, capazes de compreender, de questionar e se posicionar realmente. Isso daqui vem de Paulo Freire, um trabalho dele de 1967, uma das obras dele, né? Ele coloca a educação como uma formação. Educar é formar uma consciência crítica de si mesmo e da sociedade. E essa consciência crítica que é necessária para entender que a ciência não é uma atividade neutra. Então, olha, vamos aprender a também opinar e a utilizar do que a ciência e a tecnologia está propondo, utilizar do conhecimento para também participar dessa produção, que é uma produção acadêmica. E essa abordagem CTSA no ensino brasileiro, ela aparece em muitos momentos, está se tornando bastante comum encontrar trabalhos que descrevem a aplicação na educação básica.
visando uma educação mais consciente, que possa formar, além de técnicos, cidadãos com capacidade crítica e reflexiva. Isso é de Rosa e Santana, um trabalho que não está datado, mas que é recente exatamente por estar falando de CTSA, né? E é um trabalho fidedigno, embora não esteja datado por causa da internet. Tem muita coisa na internet que a gente acaba não encontrando a data, né, da publicação. Mas aqui nos importa essas questões. E eu vou mostrar um pouco de CTSA em alguns exemplos. Como que é que isso funciona, então? Eu peguei aqui 3 exemplos. Esse aqui é das ciências. Tem um exemplo, o próximo exemplo é interdisciplinar, envolve ciências biológicas e geografia. E o terceiro exemplo, matemática. Aqui vejam essa sequência de Monteiro 2016, numa aula de. Na verdade, são várias aulas, não é só uma aula. Quando está trabalhando em CTS ou CTSA, é necessário desenvolver sequências de atividades. E aqui vejam, no primeiro momento, se trabalha as concepções prévias dos alunos, o que eles já conhecem sobre aquele assunto. Isso é sempre fundamental nessas pedagogias, nessas tendências pedagógicas que levam em conta a teoria do ensino e da aprendizagem. Primeira coisa, você vê o que os alunos já sabem sobre o assunto que vai ser tratado. Aí, um segundo momento, nesse esquema aqui, foi apresentado 2 textos para serem analisados. No terceiro momento, tem a apresentação do conteúdo em si. Aí sim pode entrar a aula expositiva, não é que vai abolir totalmente, tem aulas expositivas também. A apresentação do conteúdo, que aqui no caso, que era uma aula de era uma sequência de aulas de ciências, estavam tratando sobre poluição do ar. Então, a apresentação do conteúdo foi a questão química, né? A química orgânica. E no quarto momento entrou uma série de atividades, vejam ali, tem gincana, teve pesquisa, construção de moléculas em 3 dimensões, de paródia, relação de imagem da poluição com compostos estudados, a solução de um problema apresentado. Várias questões que foram metodologias ativas que os alunos pegam para fazer. Não é só a exposição do professor, os alunos fazem. E lá no final, o quinto momento, é uma avaliação pelos alunos e do projeto como um todo. É uma sequência, portanto, vamos ver o próximo exemplo. Olha só, esse é de uma autora que tem o sobrenome Jesus, 2019. Esse quadro é a sequência interdisciplinar, que eu falei que eu ia mostrar, que envolve ciências biológicas e geociências. Só para ilustrar, né? Vejam na primeira linha ali, primeira linha e a primeira coluna, nós temos o conteúdo, era um conteúdo de ecologia e educação ambiental para alunos do ensino técnico, médio e técnico, na área de mineração. Foram 16 aulas nessa parte de biologia ao todo, só que vejam, na problematização foi uma apresentação com multimídia, rodas de conversa, e foi uma aula só dessas 16. Uma aula só para apresentação. Aí na terceira coluna nós temos organização do conteúdo, 2 aulas expositivas e uma aula para um teste de pegada ecológica. Aqui nós temos só 2 aulas expositivas de 16. Teve uma aula para apresentação com multimídia e roda de conversa, 2 aulas expositivas só. As outras, e teve uma aula com teste de pegada ecológica, as outras 12 aulas estão ali ó, na aplicação do conhecimento. Os alunos trabalharam nessas 12 aulas, eles foram formados duplas para a realização da atividade, que envolvia pesquisa e construção pelas duplas de 2 propostas sustentáveis. Uma, porque aqui o assunto era ecologia, né? Uma aqui era uma das propostas sustentáveis que eles tinham que construir era de uma residência sustentável e outra proposta era de uma escola sustentável. Eles usaram 12 aulas para fazer isso.
Aí, na parte de geografia, vejam aqui no começo, ó, 7 aulas. Dessas, teve uma problematização, que foram 2 aulas com organização de grupos de trabalho, dinâmicas com os grupos, a apresentação de um curta-metragem, elaboração de cartazes, foram 2 aulas. A organização do conteúdo, uma aula expositiva das 7. E há uma aula para aplicação de um teste Kahoot, no laboratório de informática. Aí entra aqui essa questão dos jogos, que são interessantes também para serem integrados em um processo desse tipo, mais diversificado, né? Uma diversificação maior de metodologias. E a aplicação do conhecimento, que está ali no final, foram 3 aulas de produção textual, uma matéria de jornal sobre impactos ambientais que os grupos criaram. E aí, no final aqui, as atividades em conjunto. A última linha, né, foram 4 aulas, 2 dias de exposição. Teve uma aula de campo, numa APA, uma área de proteção ambiental, um piquenique para os alunos, uma socialização, e lá no final uma exposição dos trabalhos em saguão. Então vejam, nós temos aqui 27 aulas ao todo, mas dessas 27 aulas foram 3 aulas expositivas apenas, 2 lá no começo, quando foi tratado a parte de ciências biológicas, e uma aqui em geociências, foram só 3 aulas expositivas. E uma grande parte, né, 12, 15, ali, 15 aulas, 15, 16 com a exposição, 17, e que os alunos colocaram a mão na massa realmente. Porque colocar a mão na massa significa o quê? Mobilizar-se. Não é só ficar sentado escutando alguém falar. É pesquisar como fazer uma exposição que seja educativa para outras pessoas sobre aqueles princípios que estavam sendo estudados. É produzir uma matéria para o jornal, é fazer uma exposição no saguão da escola, enfim, mobilização em torno de questões que, enquanto os alunos estão se mobilizando para fazer, estão aprendendo, porque tem que estudar para fazer isso. Mas estudar de uma maneira diferente do que apenas assistir a aula expositiva. E esse aqui é o exemplo, veja, ensino de matemática na perspectiva CTS, contribuições para o ensino médio. Nós temos de novo essa mesma perspectiva, CTS, ciência, tecnologia, sociedade, sem o ambiental aqui no final, sem o A, né? Mas é possível, e eu já vi trabalhos da matemática, CTSA, inclusive eu vou mostrar quando chegar aqui em temas geradores, eu vou mostrar um outro trabalho da matemática que foi trabalhado questão ambiental. Aqui também, nessa, na verdade, também tem. Vejam, o autor, que é esse Jefferson da Silva, ele colocou a perspectiva CTS, mas vocês vão ver como é ambiental realmente. Foi apresentado nesse encontro brasileiro de estudantes de pós-graduação em educação matemática, em 2017, Pelotas, Rio Grande do Sul, o Ebrapem. E aqui eu peguei do próprio artigo, né, ele se baseou em um projeto de ensino realizado em uma escola da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, com turmas de ensino médio, e nesse artigo em si, o autor descreve um experimento que ele fez com uma turma do primeiro ano do ensino médio, com o objetivo de trabalhar a função exponencial, mas a função exponencial a partir do acidente nuclear de Chernobyl, numa perspectiva integrada com educação ambiental crítica. E esse exemplo é bem interessante, portanto, né? Trabalhar a função exponencial a partir do acidente nuclear de Chernobyl, porque esse acidente ele traz uma série de questões que podem ser empregadas exatamente para essa reflexão crítica dos alunos e de mobilização e de levar para a vida pessoal cotidiana. Aqui eu coloco alguns detalhes dessa sequência. Na primeira aula, o professor, que é o autor desse trabalho, ele procurou
ter uma visão geral do conhecimento prévio de cada aluno a partir de perguntas como, ele fez perguntas assim, vocês sabem sobre o acidente, o que vocês sabem sobre o acidente nuclear de Chernobyl e os efeitos da radiação? O que vocês sabem? O que conhecem sobre a meia-vida de elemento radioativo? Quais são as disciplinas que poderiam trabalhar com esse assunto? Primeiro, ele fez essa pesquisa inicial. E aí vejam aqui à direita, esse texto é do artigo também, né? Em seguida, ele tratou de fatos marcantes da história desse acidente nuclear. Foi o único acidente que atingiu o nível 7 na escala internacional de eventos nucleares, que foi o maior, tornando esse acidente como o maior acidente provocado pelo homem em toda a história. Ele trabalhou isso, essas questões, depois de ele ter percebido que os alunos conheciam ou não conheciam sobre o assunto. E, em seguida, apresentou um vídeo de aproximadamente 14 minutos que tinha sido exibido pelo Fantástico, da Rede Globo, né, sobre Chernobyl 30 anos depois do desastre nuclear. E depois da exibição desse vídeo, ele entrou com um roteiro de pesquisa para os alunos fazerem. E nesse roteiro tinha várias perguntas. Eu só coloquei duas aqui, tem mais perguntas que ele descreve nesse artigo. A primeira, quem é o maior responsável por um acidente nuclear? São os cientistas, cujas pesquisas oportunizaram a manipulação da energia nuclear, ou os homens que manipulam a energia nuclear para diversos fins, como construção de bombas para o uso de áreas como medicina e farmácia. Explique sua escolha. Vejam aqui já uma forte tendência a provocar uma reflexão crítica. Quem tem culpa aqui desse acidente nuclear? São os cientistas que manipulam a energia nuclear ou o ser humano que está usando da energia nuclear para a construção de bombas ou outras coisas? E a segunda pergunta aqui é qual a responsabilidade do governo e das indústrias num acidente nuclear? Como eu falei, teve outras questões e o espaço para que os alunos pesquisassem respostas para essas questões. Não foi apenas ele falando em aula expositiva. Aí, no segundo dia da atividade, aquilo ali foi tudo no primeiro dia, né? Segundo dia, começou com a leitura do poema Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, para uma interpretação oral livre e iniciar uma conversa conectando o acidente de Chernobyl à questão de poder, que envolveu grandes potências capitalistas no pós-guerra. A Rosa de Hiroshima ela fala um pouco sobre isso, né? Essa questão das pessoas que são afetadas por esse tipo de acidente que vem desses interesses aí de grandes potências capitalistas. Mas aí entra a matemática. Então, após essa etapa, tinha um caráter introdutório, aí foi apresentado o gráfico de decaimento exponencial, conceito de meia-vida de um elemento radioativo, e há toda essa explicação do gráfico em si, e ele deu mais experiências para os alunos com essa parte matemática. No final, passado por toda a sequência, os alunos foram convidados a manifestarem suas opiniões sobre essa aula que foi interdisciplinar, envolvendo a educação ambiental crítica, CTS, e educação matemática crítica. E aqui aparecem alguns comentários só. Ele também não colocou todos os comentários dos alunos, mas os alunos, no final, nessa avaliação, eles vejam, um deles falou: eu não imaginava uma aula de matemática tão diferente. O outro falou: professor, foi muito bacana associar a matemática a outros assuntos. Teve um outro que disse, inclusive, assuntos que têm a ver com a nossa vida. Um aluno falou: eu não conhecia o acidente nuclear de Chernobyl e nunca imaginei conhecer numa aula de matemática. Eu vi um aluno que disse: parabéns, professor, eu nunca tive uma aula como essa. Mas alguém, eu nunca imaginei que poderia existir um programa de saúde que desse apoio para mulheres grávidas
que viveram nos territórios contaminados para que abortassem. E muito menos saber disso numa aula de matemática. Aí, o último comentário ali, professor, agora não queremos mais aulas de matemática convencional. Ou seja, foi muito bem sucedido no experimento. O próprio comentário dos alunos mostra isso. Aqui nós vimos CTS, Ciência, Tecnologia, Sociedade, ou CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade Ambiental, que não é apenas para aula de ciências. Pode ser empregado por qualquer por qualquer área, por qualquer professor. Inclusive, um artigo que eu andei lendo também em torno da educação matemática crítica, os autores que eram da área da matemática comentaram que é muito importante na formação de professores de matemática que se tenha acesso a essas metodologias, como a CTS, ou CTSA, e os temas geradores. Nós já vamos chegar nos temas geradores também. Por quê? Porque vocês podem aplicar tudo isso também e nas suas aulas de matemática e vão estar trabalhando com metodologias que foram desenvolvidas baseadas na teoria do ensino e da aprendizagem mais moderna possível. Aqui nós entramos em outra metodologia, que é o ensino por investigação, que é parecido com o que a gente estava vendo em CTS, né, um ensino que não seja um monólogo, onde o professor fala sozinho com a turma, mas um diálogo entre professor e aluno e entre aluno e aluno. A investigação significa tratar de assuntos relacionados com os conteúdos, mas de uma maneira investigativa. E aqui prevê o uso de aulas experimentais, investigativas, debates que façam parte de uma investigação que os alunos estão realizando. No experimento anterior de Chernobyl, nós vimos um pouco disso, ali tinha um pouco também dessa investigação. No CTS, que nós vimos a sequência interdisciplinar, que envolvia ciências biológicas e geociências, ali também havia investigação por parte dos alunos. Mas aqui é só o ensino por investigação, o que difere de CTS é que é uma sequência de ensino investigativo. E vejam aqui, nessa terceira linha, tem um exemplo, uma sequência de ensino investigativo. Ele começa com um problema que o professor lança para os alunos, um problema contextualizado, a atividade de sistematização dos conhecimentos pelos alunos, por leituras, por discussão ou por experimentos, realmente depende do que você está propondo. E a atividade de contextualização dos conhecimentos que foram sistematizados, ou seja, como levar isso para a vida cotidiana. E aqui nessa parte da sistematização é que voltemos ali para o segundo item desse slide, né? Eu tinha colocado o uso de aulas experimentais investigativas, debates, trabalhos em grupos, leituras, visitas, videoaulas, etc. Dá para usar muitos recursos didáticos dentro dessa metodologia. Depende desse problema contextualizado que está sendo proposto, a maneira como os alunos vão poder sistematizar conhecimentos antes de chegar na contextualização, que é levar isso para a vida cotidiana. Então, pode usar tudo isso e muito mais. Aula experimental investigativa, debate, trabalho em grupos, leituras, visitas, videoaulas, etc. Entrevistas. Eu tenho visto trabalhos assim também, os alunos procuram entrevistar uma pessoa que é especialista daquela área que eles estão estudando. Enfim, há muitas possibilidades além da aula expositiva, né? E o que tem esse ensino por investigação, o que ele tem em comum com Paulo Freire e com a pedagogia libertadora é a problematização, a dialogicidade no processo de ensino-aprendizagem. Problematizar e permitir que os alunos dialoguem com o conhecimento.
Essa questão do problema contextualizado, ele já vem de um ambiente onde os alunos estão. Por isso é contextualizado. Não é apenas ensinar uma teoria completamente distante da realidade do aluno, ele não sabe onde ele vai aplicar isso. O exemplo que eu tenho aqui para ensino de investigação é de ciências, porque é bem mais fácil até, né, fazer investigação com ciências. Mas na área de vocês também é possível. Eu tenho visto exemplos como esse anterior, né, que a gente acabou de ver no CTS. Mas aqui, em ensino investigativo em si, eu peguei esse exemplo de Paulino 2020, que serve bem para ilustrar uma sequência de ensino investigativa. Foi empregada para duas turmas do segundo ano do ensino médio, da rede pública do ensino, numa cidade de Goiás, município de Anápolis, em Goiás, em 2018. E só para vocês verem, né, para ilustrar, aqui tem a sequência ali nas gravuras de cima da aula experimental, o material utilizado na aula experimental. Os alunos fizeram experimentos a partir de uma problematização levantada pela professora. E aí, esses experimentos, eles se transformaram em material de seminário, um seminário sobre tratamento de esgoto, doenças causadas por água contaminada, poluição de águas. E lá no final, aquela questão de levar para o cotidiano foi que os alunos fabricaram sabão de maneira artesanal, uma maquete de lago eutrofização. Ou seja, vejam, os alunos investigam, os alunos sistematizam o conteúdo, e aqui a sistematização foi na forma desses seminários, essa feira de ciências, e os alunos aplicam isso em algo prático para o cotidiano. Ou seja, fabricação artesanal de sabão para diminuir a carga de poluentes que vão para o meio, e ao mesmo tempo a maquete de um lago em eutrofização para entender melhor e até poder explicar para os outros, porque quando você explica algo para os outros, você aprende muito mais. Isso aqui foi uma sequência bem característica do ensino por investigação. Quanto aos temas geradores, nós temos uma abordagem freiriana que é temática. Ele sempre, mesmo nos seus processos de ensino, quando ele alfabetizava adultos, ele usou muito essa abordagem dos temas geradores. Ele sempre chegou e começou a trabalhar com um grupo de alunos a partir de temas sociais palpáveis aos alunos, que os próprios alunos traziam. Ele abria para os alunos, como ele ia trabalhar com alfabetização por letramento mesmo, aí ele pedia para os alunos mostrarem o que eles tinham interesse, né, a partir da vida pessoal deles, do cotidiano. E os alunos traziam os temas e traziam até objetos para mostrar, ou recortes de jornal. Eles levantavam questões que tinham acontecido na vida da comunidade onde eles estavam. E dentro desses temas sociais palpáveis, é que Paulo Freire separava, então, o que ele ia trabalhar, quais os assuntos que ele ia usar para alfabetizá-los, os textos, as palavras que ele ia ensinar, tudo de acordo com o interesse deles. Mas, a partir do interesse deles, ele os alfabetizava, que era o fim, né? O objetivo era alfabetizar, mas alfabetizava de uma maneira a trabalhar com eles questões que interessavam, né, no dia a dia, inclusive muitas questões sociais que geravam uma crítica reflexiva ali na aula, por estar aprendendo a ler e a escrever em torno de temas que os cercavam. E esses temas geradores, eles também ajudam a preparar os alunos para a tomada de decisão perante os problemas da sociedade. Por isso se usam temas sociais, e esses temas sociais envolvem, geralmente, aspectos científicos e tecnológicos. Usa-se temas significativos,
que tenham articulação entre o que você quer ensinar, os conhecimentos científicos e os temas que, na verdade, vêm dos alunos. Esse uso de temas significativos, eles, com esse uso dessa maneira, esses temas eles realmente se transformam em ferramentas para a transformação da sociedade. É feita, portanto, há um cuidado forte nessa metodologia dos temas geradores com a contextualização como uma perspectiva de intervenção na sociedade. Contextualizar realmente o que vai se fazer. E aqui, né, a abordagem temática freiriana, e nós estamos dentro da aula pensando em tendência pedagógica libertadora, a intenção é romper com a ideologia dominante, que é a da manutenção dessa situação que Freire sempre colocou como a situação de opressor e oprimido. Tem uma parcela da sociedade que não é a maioria que detém do poder, né, em diferentes âmbitos, poder do, do capital, né, os grandes empresários e as multinacionais, e o poder que está na mão dos governantes, e a posição do oprimido é aquele que está sob influência disso tudo e que às vezes sente que não pode fazer nada, e fica vivendo assim mesmo. A intenção aqui é romper com essa ideologia dominante, usar daquilo que se está ensinando para isso também, não apenas pelo conteúdo em si, mas pela transformação social. E isso exige realmente uma postura crítica de problematização constante, uma leitura de mundo compartilhada entre os alunos e dos alunos para com o professor, que é ali, ele tem uma posição diferente, não é, ele não se coloca como o detentor do conhecimento, mas um facilitador. Ele está propondo questões para que os alunos assumam uma parte da sua própria aprendizagem. E aqui, essa aprendizagem envolve uma postura crítica de problematização constante. Essa leitura de mundo é compartilhada e coletivizada em sala. É uma troca entre todos. Essa abordagem de temas geradores, ela usa muito dos círculos de aprendizagem. A posição dos alunos em sala de aula é em círculo. E não apenas aquela posição que a gente está mais acostumado, né, das cadeiras, um na frente do outro, o professor lá na frente falando, que é mais o círculo, mesmo o professor faz parte desse círculo como um mediador, um problematizador, um facilitador. Como exemplo desses temas geradores, eu encontrei nesse boletim GPEP um artigo de Carmona Rossi Mendonça, de 2013, ensino de matemática e educação de jovens e adultos. E eles trabalharam com temas geradores no ensino de matemática. Eles estavam trabalhando com medidas, e aí, só que eles abriram para o pessoal também esse recorte da educação ambiental crítica, interface com a educação ambiental crítica. Os temas geradores surgiram eram da área ambiental. Aqui, na verdade, esse exemplo que eu coloquei à esquerda não está dentro do boletim desse artigo, né, de Carmona e colaboradores. Eu estou fazendo uma aproximação deles. Esse círculo aqui com temas geradores é de um outro trabalho, mas só para ilustrar para vocês, teve professores de matemática que trabalharam com temas geradores da área ambiental. E os temas, nesse caso aqui, temas ambientais que os próprios alunos propõem a partir do que eles vivenciam, onde eles estão vivendo, no bairro, na comunidade deles. Temas geradores são assim, por exemplo, né? Nós temos problema aqui na comunidade com a infraestrutura de saneamento, com vetores de doença, desmatamento, recursos hídricos, etc. E nesse caso aqui de Carmona Rossi Mendonça,
a partir desses temas geradores ambientais que os alunos levantaram, eles decidiram trabalhar com a questão da água, que é aqui aparece nesses círculos recursos hídricos. E na matemática eles trabalharam com medidas e quantidades que era exatamente em torno de um uso mais consciente da água, de um não desperdício. Mas eles aproveitaram para trabalhar medidas e quantidades com os alunos. E, ao mesmo tempo, desenvolvendo um senso crítico em torno de algo que é importante para o cotidiano. Aqui, vejam, nós fechamos também essa questão dos temas geradores e, com relação à educação matemática crítica, eu só trago aqui tudo isso que nós estudamos até agora, os exemplos que eu dei de matemática, que vieram de uma interface com ciências ou com abordagens interdisciplinares, e interface com o método de Paulo Freire, tudo isso, na verdade, é educação matemática crítica. Já vimos aí vários exemplos. E aqui nós temos mais um quadro que compara, de um artigo de Sbrana, Albrecht e Aguiar, 2019, artigo bem recente, e que é em torno dessa aproximação entre a abordagem CTS, Ciência, Tecnologia, Sociedade, e Educação Matemática Crítica, IMS. E esses autores, eles levantam a questão da preocupação com as certezas absolutas, entre aspas, certezas absolutas, ou seja, o conhecimento que você passa é certo, é uma certeza absoluta, é isso aí mesmo? Ou será que é questionável? A gente sabe que a ciência ela está sempre mudando. O conhecimento produzido, ele também é refeito, revisado com frequência. Aqui há a preocupação com as certezas absolutas e principalmente com o papel da matemática na sociedade. E essa abordagem ela está preocupada em interpretar o mundo que é estruturado por elementos matemáticos. Nós sabemos que é, né? E vocês sabem melhor do que eu até, porque vocês estudam matemática. Matemática está ao nosso redor o tempo todo. Então, interpretar esse mundo e intervir nesse ambiente com um senso crítico, mas isso exige novas estratégias de ensino. E essas estratégias, elas, como nós estamos vendo até agora, né? Elas realmente direcionam o professor a contribuir para uma formação cidadã dos alunos, não apenas conteudista, preocupado só em transferir conteúdo para os alunos. E nós já estivemos vendo essa aproximação, mas vejam, aqui ela aparece sistematizada nesse quadro, né, no quadro 1 do artigo de Sbrana e colaboradores. Assim como na abordagem CTS há uma alfabetização científica a ser desenvolvida, na educação matemática crítica, a alfabetização matemática. A alfabetização científica significa exatamente interpretar o mundo a partir de uma visão que a ciência lhe dá. E interpretar a ciência mesmo, a partir dessa visão que o aluno está desenvolvendo. Ele ter condições, estar alfabetizado cientificamente, significa ele conseguir ler a ciência e entendê-la a partir da sua consciência cidadã. Não é apenas estudar conteúdos e depois esquecer tudo, não saber aplicar esses conteúdos na vida prática, cotidiana. E a mesma coisa a alfabetização matemática. Saber interpretar esses elementos matemáticos que estão na nossa vida diária e saber usar daquilo que se aprende nas aulas de matemática dentro do seu cotidiano é estar alfabetizado desde o ponto de vista da matemática. O uso dessas palavras é fácil de compreender na prática, porque nós sabemos como é a alfabetização das letras. Se não estamos alfabetizados, se não conseguimos ler as palavras escritas,
Mas se a gente só está alfabetizado, mas ainda não interpreta o que está escrito ali, aquilo também não se torna tão útil para a nossa vida pessoal. Ah, só sabe ler, mas não sabe interpretar. É um analfabetismo funcional. É a mesma coisa a alfabetização científica e matemática. Ensinar ciências, ensinar matemática para que a pessoa saiba usar isso na vida, saiba interpretar a ciência e a matemática. E, então, na abordagem CTS, temos uma leitura crítica de mundo, na EMC, interpretação da realidade. CTS, participação consciente e ativa. Nós falamos nisso, isso é importante na pedagogia libertadora, participação consciente e ativa, mobilização. E EMS, organizar-se para intervir no contexto social e político, imagine, a partir de elementos matemáticos. Como nós vimos ali, né, aquela questão da função exponencial em Chernobyl, nos temas geradores, em torno de recursos hídricos e aproveitar para ensinar na aula de matemática a ser mais cauteloso com o uso desses recursos. E aqui nós temos uma contextualização na abordagem CTS, na EMC, cenários para investigação, o que é muito parecido com a contextualização. Essa comparação é para mostrar como são próximas. Quando se fala em cenários para investigação, escolher cenários, e quando se fala em contextualização, deve-se aproximar aquilo que vai ensinar da realidade dos alunos. Contextualizar é isso, e os cenários para a investigação da educação matemática crítica também. E ambas prevêem o diálogo com outros conhecimentos. Elas são excelentes para manter a intenção da interdisciplinariedade. Interdisciplinariedade é essencial nas escolas, na educação básica, para que os conteúdos não fiquem tão fragmentados na cabeça do aluno, que não sabe fazer uma relação de exatamente uma aula que tem nas ciências com uma aula que teve na matemática, e às vezes as coisas são tão próximas, dependendo de como você trata do assunto. Eu vi um trabalho recente numa escola aqui de Bragança, que era bem interessante, era bem interdisciplinária, era CTSA mesmo. E professores de matemática também estavam envolvidos, estava sendo desenvolvido, era na escola, era no Colégio Bordalo, estava sendo desenvolvida uma horta orgânica, e os alunos estavam aprendendo a aproveitar dos resíduos da cantina para produzir a compostagem. E o professor de matemática ajudava eles a desenvolverem um acompanhamento do composto. Eles mediam temperatura e desenvolveram alguns gráficos com o professor de matemática. E, ao mesmo tempo, a interpretação disso eles faziam com o professor de ciências, para entender o que estava acontecendo ali, né, naquele processo. E essa compostagem era usada na horta. A horta produzia para a própria cantina da escola, e o professor de matemática ajudava eles a construírem os relatórios. O professor de português ajudava eles a construir os relatórios, o professor de matemática a analisar os dados, construir gráficos, os dados da própria compostagem, do crescimento dos vegetais, da horta. Eu acompanhava o processo como um todo, que era quem aglutinava os demais. E esse projeto é um projeto da UFPA. Da UFPA, muito interessante. É mais ou menos essa linha aqui. Bom, falamos bastante da libertadora e as influências de Paulo Freire nessas abordagens CTS, o CTSA, EMC
o ensino por investigação e também temas geradores. Aqui, a pedagogia libertária, eu não vou mostrar nenhuma metodologia, porque, como eu falei para vocês, é muito pouco empregada no ensino público, na educação básica, embora seja também possível fazer algumas coisas da libertária. Na libertária, os alunos e o professor estão num pé de igualdade. Aqui nem tem mais o que nós vimos na pedagogia libertadora, que o professor é um facilitador, um mediador. Na libertária, o professor é um elemento a mais no grupo, junto com os alunos. Ah, tá bom, Sinara, percebi. A internet está caindo, né? Mas, então, aqui o professor e os alunos estão num pé de igualdade, mas dentro do grupo cada um tem uma função. São círculos de trabalho também, são grupos que procuram por autogestão, e os alunos têm a função, vejam, o professor já nem assume mais a função de professor. E por isso que é difícil ter aplicação em escola de ensino público. É mais movimento social, educação de jovens e adultos, algumas coisas podem ser realmente realizadas. Mas eu trouxe esses comentários de Miguel Arroyo, porque ele é muito importante na área da metodologia do ensino aqui na América Latina. Esse texto é antigo, de 1988, mas o que ele fala, a gente lendo, a gente vê a contemporaneidade disso, né? É como está agora, a gente também percebe o que ele escreveu, mas esse artigo era a função social do ensino de ciências. Mas o que ele descreve vale para qualquer área. Vejam, eu peguei aqui só alguns trechos. Ele colocou uma crítica às práticas monótonas e repetitivas dos para casa, né, exercícios para casa, o caráter maçante, massacrante dos livros de texto, esses livros didáticos, principalmente esses mais antigos, né, década de 80, imaginar, hoje em dia eles já estão melhores, já exatamente devido a toda essa crítica, os livros estão saindo mais propensos a proporem a interdisciplinaridade, a contextualização. Mas aqui há uma crítica de Arroyo às práticas monótonas e repetitivas, caráter maçante, massacrante dos livros de texto, falta de sensibilidade das questões de provas, os medos em torno das ciências, de qualquer outra área a gente pode pensar, né? Todo esse clímax aproxima-se dos velhíssimos métodos da palmatória, da obrigação de escrever 100 vezes a mesma palavra ou fórmula como castigo. É uma crítica contundente à metodologia tradicional, e que insiste em tratar dos alunos dessa maneira, né? De uma maneira monótona, repetitiva, às vezes massacrante, de conteúdos, é um massacre realmente, e as provas que têm falta de sensibilidade, porque é aquele momento ali só. Se você não está bem naquele momento, o problema é seu. E é um tipo de avaliação que é a principal. Claro, às vezes os professores misturam alguns trabalhos, mas a prova é o elemento central. E o aluno que não gosta de prova, que não vai bem em prova, porque cada um tem um jeito de aprender, né? Por isso é importante diversificar as metodologias. E Miguel Arroyo também, nessa obra, ele faz uma importante crítica à separação entre ciência e técnica, e cultura e política, como se fossem coisas independentes. A ciência e a técnica são estudadas pelo eixo das ciências naturais e da matemática nas escolas, e a cultura política pelo eixo das ciências humanas. É isso? Não tem uma mistura? Ele critica e mostra que a ciência técnica não tem lógica própria que seja imune à lógica do poder, dos valores, da cultura, das correlações de força, enfim, dos interesses de classe. Não tem como você... É o que nós já falamos hoje, que a ciência, a tecnologia, elas não são neutras. Elas são produzidas dentro de um contexto social, político, cultural, em que nós estamos, e muitas vezes são utilizadas até para manter o estado das coisas. E há aquela situação que Paulo Freire chama de
opressor e oprimido. Aqui, então, Arroyo faz uma nova crítica, não tem isso, né? Não dá para separar a ciência técnica, cultura e política. O ensino tem que misturar as duas coisas. Essas são as principais ideias da pedagogia libertária. E nós passamos para a pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, de Demerval Saviani, no Brasil, né? Ele é um grande nome. Ele também coloca essa recusa à lógica do capital, uma busca necessária por superação da maneira como a educação está, e essa busca por superação seria articulando realmente dialeticamente a educação e a sociedade, ou seja, preparar os alunos para a vida social. Aqui, Saviani, o papel da educação é promover a humanização dos indivíduos por meio da socialização do conhecimento historicamente elaborado. Por isso que é pedagogia histórico-crítica dos conteúdos. Quando vai trabalhar algum conteúdo, ele é trabalhado de uma maneira a gerar essa crítica de como aquele conhecimento foi historicamente elaborado. E aí, tendo essa visão crítica do que está estudando, o aluno se prepara exatamente para uma leitura de mundo diferente. Lembram, eu falei lá no começo, a pedagogia libertadora, ela se preocupa com a mobilização e a histórico-crítica social dos conteúdos com a leitura de mundo. Ali nós vimos, nas abordagens que usamos para exemplificar a libertadora, nós vimos a questão de realmente colocar a mão na massa, aprender a ser alguém que também pode transformar, não ser apenas transformado, mas transformar. E aqui nós temos a preocupação em fazer uma leitura histórico-crítica dos conteúdos. E Campos 2020, ele coloca assim, né, também dentro dessa linha, o ensino com ideários pedagógicos não críticos, muitas vezes colocando-se como inovador, mas contribuindo cada vez mais para a manutenção da lógica do capital, e faz uma crítica a isso. Que ideários pedagógicos não críticos que se colocam como inovadores, nós falamos na aula anterior, que foi aquela aula gravada que eu deixei para vocês disponível na sexta-feira. Quando nós falávamos eu até usei o exemplo do método Montessori, a pedagogia liberal progressiva. Nós falamos de escola nova, eu usei o exemplo de Summerhill School, da Grã-Bretanha. Essas são pedagogias, assim, não críticas, que se colocam como inovadoras, mas não tem essa crítica social. Ela não se preocupa com isso que nós estamos vendo aqui hoje. E acabam contribuindo para a manutenção dessa mesma lógica que já está, na lógica do capital. E Marcília, outra autora, coloca assim: não basta colocar os problemas ou deixar que o aluno busque as respostas sozinho, é preciso orientar o aprimoramento, dirigir intencionalmente o processo educativo, fazendo-o sair de uma representação caótica do todo para voltar a ele, recompondo suas estruturas. Ou seja, não é só deixar os alunos aqui na pedagogia histórico-crítica, o professor tem uma função bem importante. É diferente da libertária, por exemplo, em que os alunos realmente assumem para si a função que o professor ali não vai assumir. A libertária, né, que nós vimos as palavras de Miguel Arroyo, com algumas críticas à pedagogia tradicional. Na histórico-crítica, há uma preocupação que o professor oriente realmente o aprimoramento, que dirija intencionalmente o processo educativo. E essa questão de fazer com que o aluno saia de uma representação caótica do todo para voltar ao todo, recompondo suas estruturas, que é interessante, tem uma ideia de catarse aqui, que o aluno ele chega com algumas ideias que ele já tem, e o professor sempre vai partir dessas ideias, aqui também, na histórico-crítica, mas aí vai ser trabalhado ali, né, esses pensamentos, esses raciocínios que ele já tinha sobre aquele conteúdo, com o professor, com os outros alunos, e lá no final ele vai poder recompor aquilo que ele conhecia. E vejam, isso está
claramente na teoria do ensino da aprendizagem de Piaget e Vygotsky. Né? Isso aparece claramente também em David Ausubel. Parte daquilo que o aluno já conhece, mas dá oportunidade para ele refazer os seus pensamentos. Que aí sim a aprendizagem se torna significativa, não é apenas memorização que vai esquecer tudo depois. E aqui nós temos esse quadro dessa própria autora, Marcília, com um exemplo de uma sequência de atividades dessa pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, são ações metodológicas que o ponto de partida dessa prática educativa é uma conversa, por isso é chamado de prática social, uma conversa para verificar como os alunos conhecem aquele assunto. Aqui nesse exemplo é, de novo, a água, sua adequação para consumo, características da água. Mas importa a gente entender isso. Então, primeiro uma conversa, ver o que eles conhecem. O segundo ponto é uma problematização que levanta questionamentos com a intenção de que eles saiam daquilo que eles já conhecem para já perceber que existe um desenvolvimento potencial a atingir, ou seja, uma outra aprendizagem. Começa a perceber aqui nessa problematização, opa, tem coisas que eu ainda não sei sobre esse assunto, ou tem coisas que eu pensava que eu sabia, mas parece que não é bem assim. Esse é o momento de mostrar para cada aluno, mas cada aluno tem que perceber isso, com a ajuda do professor. Em seguida vem uma instrumentalização, que são diferentes recursos didáticos que podem ser empregados. Aqui ela usou de caça-palavras, leitura e discussão de noticiários, e a apresentação do que ela estava trabalhando ali através de escrita descritiva, uma leitura de uma cartilha. É a instrumentalização, é o momento em que então, passou da problematização, agora o aluno vai buscar por respostas e vai passar por um processo de catarse. E a catarse é um momento de reconstruir. Na instrumentalização tem que haver uma desconstrução para, na catarse, o aluno poder começar a ir na direção da reconstrução do conhecimento. E aí entra de novo uma série de recursos didáticos do qual o professor pode fazer uso. Aqui ela trabalhou com lista de ações para um consumo consciente, porque era água, né? Desenhos que os alunos elaboraram, história em quadrinhos, inclusive uma história em quadrinhos coletiva. E é nesse momento que eles estão refazendo, recompondo a visão que, a princípio, eles achavam que eles já tinham, que já sabiam. Aí, no final, o ponto de chegada que é já a prática social modificada, aparece na elaboração de cartazes, e eles usaram também um software para produzir história em quadrinhos, cada um criou uma história individual. Novamente, uma série de recursos sendo utilizados e uma sequência didática. E essa sequência, no caso dessa pedagogia histórico-crítica, ela vai partir da conversa com os alunos, vai ter uma problematização, uma instrumentalização, uma catarse, e o ponto de chegada já é a prática social modificada. Esses foram os exemplos que eu queria mostrar para vocês, da parte das metodologias em si. Agora, antes de eu chegar lá no roteiro da nossa atividade, eu só quero falar, rápido, isso que eu vou mostrar de planejamento, o planejamento pedagógico, para vocês pensarem como vocês vão se organizar para a aula em vídeo que vocês têm que montar. Nós temos interesse nessas tendências que acabamos de estudar, as tendências pedagógicas críticas. Não é para fazer uma aula meramente expositiva, porque aí seria pedagogia tradicional. Nós vamos trabalhar com essas tendências. Agora, como que vocês têm que se planejar? Vejam, lembrem-se, o planejamento pedagógico é importante. Portanto, é o primeiro ponto que vocês vão ter que ir juntos, em equipe, trabalhar, como vocês vão planejar a videoaula de vocês.
Em geral, nas escolas tem uma junção funcional entre as políticas, os currículos, ou seja, o currículo ele sempre reflete as políticas governamentais de cada época. Aqui nós, naturalmente, quando vocês estiverem procurando um tema para trabalhar, porque esses temas já são os que estão sendo trabalhados de acordo com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, já existe essa junção aqui funcional entre as políticas e currículos, porque a BNCC ela já é o que resulta das políticas, das leis, e é uma Base Nacional Comum Curricular que vai refletir nos currículos das escolas. Mas dentro disso tem que prever as atividades que vão ser desenvolvidas em face dos objetivos propostos. Uma aula ela sempre parte dos objetivos que ela quer atingir, mas sempre havendo possibilidade, quando a gente está tratando de um planejamento a longo prazo, de uma disciplina, de revisar, adequar ao longo do processo aquilo que está sendo feito. Claro, para uma aula só, em vídeo, assim, vocês não vão precisar se preocupar com isso, mas tem que haver a previsão das atividades em face dos objetivos propostos e uma unidade teórico-metodológica dentro do que vocês vão estar fazendo ali na videoaula. Aqui isso tem que aparecer nas atividades escolares sempre. Essa unidade teórico-metodológica e a interação entre as atividades e os objetivos propostos, com possibilidade de estar revisando e adequando ao longo do processo, sempre. Aqui, quando vocês estiverem trabalhando para essa videoaula, lembre-se, tem que ter clareza dos objetivos para com o método que vocês vão empregar nessa aula. E organizar a ação pensando na intervenção na realidade. E como que é essa intervenção? É tudo isso que a gente estava mostrando aqui. No caso da pedagogia libertadora, essa intervenção significa mobilização social mesmo, social, política, aprender a botar a mão na massa. E a intervenção para a pedagogia histórico-crítica é mais a nível de fazer uma leitura de mundo diferente, ter um senso crítico maior, e isso, claro, que vai refletir na ação social também do aluno, quando ele estiver atuando na sociedade. Essa intervenção tem a ver com o que está escrito aqui à direita, essa frase de Paulo Freire, ela já é bem clássica, muitas pessoas usam essa frase: a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. É essa intervenção que a gente tem que fazer. A educação ela vai mudar as pessoas é que vão mudar o mundo. Então, pensem nisso. Tem que ter previsão, organização, pesquisa e reflexão dentro de um planejamento, ou seja, o que você quer fazer, como, de uma maneira bem organizada, pesquisar aquilo que você vai trabalhar e refletir em torno dessa questão de como você vai fazer para que realmente reflita em intervenção na realidade. É necessário ter o professor sempre, quando está trabalhando com planejamento, uma crítica permanente, uma reorganização contínua e consciente. E isso porque quando a gente planeja, a gente executa, às vezes na prática da execução, a gente vê algumas coisas que precisam mudar. Né? A gente vai sentindo aquilo que é melhor para aqueles alunos, até por isso, porque cada turma é diferente, cada aluno já é diferente um do outro, cada turma, o conjunto dos alunos ali presentes, cada turma é um universo com o qual o professor vai ter que trabalhar, então ele tem que estar sempre atuando com essa crítica permanente de seu próprio planejamento, de suas metodologias, dos recursos didáticos que está empregando. E essa frase de Pimenta e Carvalho, 2008, ela contém muitos detalhes a considerar no planejamento. Planejamento em processo em que se estabelece para onde ir e quais as maneiras adequadas para chegar lá. Essa é a questão de objetivos e metodologias. O que você quer atingir com aquela aula e como que você vai chegar lá. E, continuando aqui na frase, tendo em vista a situação presente, possibilidades futuras. Nós vimos muito isso aqui nas metodologias que nós analisamos hoje. Desde o momento em que você faz uma pesquisa com os alunos de conhecimentos prévios, é a situação presente.
E aí, os objetivos, os métodos, os recursos que você vai usar, eles preveem possibilidades futuras, de modo a que a educação atenda tanto às necessidades do desenvolvimento da sociedade quanto as do indivíduo. E por isso, de novo, na educação sempre tem essa junção das políticas com os currículos. A gente tem que... Nós vimos na LDB, nós trabalhamos juntos os princípios, vocês escolheram alguns princípios da educação nacional para trabalharem na exposição do Padlet. Ali existem necessidades da sociedade, mas é necessário também considerar as necessidades do indivíduo que você está ensinando, para realmente conseguir intervir nessa realidade, para realmente contextualizar o seu ensino e para que ele seja crítico, reflexivo. E, em geral, se trabalha com esses níveis de planejamento, o plano da escola, toda escola tem o seu plano político-pedagógico, o plano de ensino de uma disciplina, cada disciplina tem o seu plano. Nesse plano de ensino da disciplina são os pontos todos, né, todos os objetivos a atingir com a disciplina, e quais são os processos e os diferentes momentos da disciplina. E o plano de aula é de uma aula em si, como que ela vai funcionar. Tudo isso aqui tem muita flexibilidade, é necessário flexibilidade para as adaptações quando necessário. No momento, não nos interessa trabalharmos com o plano da escola, mas vai nos interessar mesmo o plano de aula. Só que a gente dá uma passada pelo plano de ensino para entender que cada aula está conectada uma com a outra dentro de um plano de ensino, que é o plano da disciplina ou da matéria que você está ensinando. E o plano de ensino ele tem que ter suas justificativas, para que ele serve, quais os objetivos a serem alcançados, geral, específicos, os conteúdos que vão ser trabalhados, quais as metodologias e uma bibliografia básica. Nós temos o plano de ensino da nossa disciplina, da Introdução à Educação, que ele contém tudo isso daqui. Ele foi disponibilizado para vocês bem no início. E ali vocês têm uma visão geral de como que a disciplina vai funcionar. Mas o plano de aula é mais detalhado para cada aula. Tanto um quanto o outro, tanto o plano de ensino quanto o plano de aula, ele tem uma ordem sequencial. E eu estou falando isso para vocês exatamente para chegar nessa aula do vídeo. Tem que ter uma ordem sequencial, construída segundo uma sequência lógica. É dentro dessa sequência lógica que a ação docente pode ganhar eficácia e apresentar para os alunos experiências com situações concretas do ensino. Experiências com situações concretas, nós hoje vimos vários exemplos, mas precisa estar numa ordem sequencial para ter realmente uma lógica na aula. E é a maneira de organizar a ação para realmente haver essa intervenção na realidade que nós estamos querendo com as tendências pedagógicas críticas. Agora, a partir daqui, já começa a ficar mais direto para vocês, tá? Vocês precisam organizar um plano de aula para esse vídeo, porque é um vídeo curto, 10 minutos, eu sei que dá bastante trabalho, por isso não exigir mais do que isso, porque aí já tem a parte de lidar com vídeo também, né? Não sei como está a experiência de vocês com isso, né? Já vou conversar com vocês no final mais diretamente sobre possíveis dificuldades ou facilidades. Mas vocês têm que ter isso aqui, uma organização. Qual vai ser o tema da aula que vocês vão dar, cada equipe, né? Tem que escolher um tema na matemática, um tema assim para educação básica, ou ensino fundamental, ou ensino médio. Até sugiro para vocês, porque vocês são de 2020, né? Vocês estão bem ainda no começo do curso de vocês, né? E essa disciplina é introdução à educação. Eu sugiro para vocês que escolham um tema da educação fundamental, do ensino fundamental. Vai ficar mais fácil. E tem que ter um tema, e aí
esse tema, como vocês vão trabalhar? Primeiro, definam quais vão ser os objetivos de vocês nessa aula, onde vocês querem chegar com ela, para aí sim definir quais são os conteúdos que vão ser tratados, como que vocês vão organizar esse tema em conteúdos, e aí as metodologias, como que vocês vão avaliar, e geralmente vocês vão precisar, claro, de uma bibliografia de apoio. Sempre lembrem-se, é um trabalho em grupo, tá? Tem uma intencionalidade inerente ao grupo e uma clareza, tem que ter uma clareza sobre a serventia daquilo que se está ensinando. Já indo diretamente para o que nós vamos precisar, né? Nessa parte prática agora, que é a formulação do vídeo, a gravação desse vídeo, e refletir sempre, né? Isso aqui é importante, já que o nosso objeto agora é a pedagogia crítica, são tendências pedagógicas críticas, refletir sobre esse compromisso com a transformação, não apenas passar a matéria aos estudantes. Para finalizar, algumas considerações antes de entrarmos no roteiro. O professor ele tem que se delimitar dentro do conjunto das tendências pedagógicas, escolher uma tendência pedagógica e trabalhar baseado nela. E também nas teorias de ensino-aprendizagem. Isso é importante para o professor na sua ação docente. E aqui, dentro dessa última atividade da disciplina, vocês também vão ter que escolher, dentro das tendências pedagógicas críticas que nós trabalhamos e as teorias de ensino-aprendizagem que foram estudadas aqui, vocês vão ter que trabalhar dentro disso, né? Ou seja, a maneira de, a partir da escolha de um tema na matemática, vocês ensinarem no vídeo que vocês vão gravar parte das tendências que estão influenciando vocês como professores. O ensino que é para estabelecer o conhecimento edificado pela pessoa que está aprendendo e para a transformação social, que exige constante pesquisa da prática e habilidade de transformá-la dinamicamente num processo que exige do professor a reflexão e a ação. É fazer e refletir sobre o que está fazendo sempre. Na avaliação, pense que a avaliação ela precisa sempre ser do processo como um todo e evitar avaliações que são muito fragmentadas. As provas geralmente são assim. Não que elas não devam ser usadas, mas que elas sejam usadas como parte de um todo que está sendo avaliado, visando emancipar, educando, se transformar a realidade. E isso tudo tem que fazer parte do planejamento. Agora, a explicação desse roteiro, que vocês já têm ele disponível desde sexta-feira. Vejam, coloquei vermelho bem grande, tá? O vídeo no máximo 10 minutos de duração. E a equipe tem 3 integrantes também no máximo, que devem participar. Todos os 3 integrantes têm que participar do vídeo. Vocês veem como que vocês vão fazer. Pensam em estilo para desenvolver o vídeo educativo para o ensino fundamental 2 ou médio. Eu sugiro realmente fundamental, né? Mas se quiserem fazer ensino médio também pode, porque faz parte dessa disciplina, né? É matemática no ensino fundamental e médio, tá na ementa. Mas escolha um conteúdo da matemática para trabalhar, sabendo que é assim, máximo 10 minutos. Um vídeo pode envolver o que vocês quiserem dentro do que a gente viu hoje. É um misto de entrevistas, se quiser entrevistar, um debate, explicações acerca de um assunto, orientações para o desenvolvimento de um experimento, dos seus resultados. Depende. Vocês é que vão definir como vocês vão fazer isso. Mas, ponto 3, isso aqui é fundamental, é importante que a abordagem se torne aplicação prática do que a gente estudou aqui na disciplina, ou seja, aspectos da etnomatemática, da aprendizagem significativa, como ensinar para que um aluno aprenda realmente, segundo essas teorias que a gente andou estudando aqui. A ênfase que se dá ao domínio da afetividade, como na teoria de Henri Vallon,
teoria do desenvolvimento de Yuri Bonfrembrenner, que a gente viu lá no começo, o aluno tem muitas dimensões influenciando ele. Ou a matemática crítica que nós vimos hoje. Nós analisamos vários recortes, né, interfaces com CTS, ensino por investigação, temas geradores. Como que vocês vão fazer isso? O item 4 aqui explica, né? Isso pode aparecer na forma de experimentos, que permitam a construção do conhecimento pelos alunos a partir do que eles já conhecem, explicações que desconstruam o que eventualmente os alunos já sabem, como nós vimos na pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, aquelas catarses que acontecem ali, e também explicações que possibilitem a reconstrução das ideias. Pode incluir atividades lúdicas, envolvendo jogos, brincadeiras, sequências didáticas, ensino por investigação, etc. Revejam tudo isso que nós apresentamos aqui e organizem a aula de vocês. Criem o roteiro do vídeo, que pode seguir essa sequência de um plano de aula, mas não é só o plano de aula, o roteiro do vídeo é o que vocês vão fazer no vídeo, como começar, como desenvolver o vídeo, como terminar. Por isso, o roteiro é importante. É importante vocês terem o planejamento dessa aula, mas também esse roteiro, né? Incluindo a sequência do que vai compor a aula, realmente, de modo que todos os integrantes da equipe participem da gravação. E aí vocês veem como que vocês vão dividir o tempo, né, de 10 minutos. Aproveitem para tirar dúvidas agora, né, quando eu desligar a gravação. E o ponto 7 fala, gravem o vídeo. Para o que eu sugiro o aplicativo OBS, que ele está disponível para download gratuito, mas é para usar em notebook. O OBS ele é muito bom, porque dá para gravar tanto a imagem, a sua imagem falando, quanto os slides. Dá para gravar só a tua imagem, ou só dos slides, ou até colocar as duas coisas aparecendo a tua imagem ali no cantinho. Mas, se não pode usar o OBS, dá para usar o Google Meet mesmo. E o Google Meet vocês podem usar com o smartphone, porque é assim como a gente está fazendo agora, né? A gente grava as aulas, e aí a gravação, o Google Meet, ele te envia para o teu e-mail logo em seguida, quando termina a sua aula. Quando você para de gravar, ele envia para o teu e-mail. E aí você tem o vídeo ali, né? Que é um vídeo. Pode usar a filmadora do smartphone, se precisar, ou o que vocês preferirem. Existe vídeo recorder, que também é gratuito, está online, que dá para gravar vídeos. O prazo do envio do vídeo é quarta-feira, dia 16, às 23 horas e 59. E aqui são os critérios de avaliação. Essa atividade vale 5 pontos. Não vou dar pontuação diferente para membros da equipe, é a mesma pontuação. Portanto, exijam-se entre vocês, fiquem de olho no que cada um está fazendo, façam direitinho, façam integrado. Não adianta depois vir reclamar comigo, professora, esse erro ali foi o fulano ali que fez, não fui eu. É em equipe, trabalho em equipe é da equipe, tá? Então, vejam, esses 5 pontos, a distribuição é assim, um ponto que o vídeo realmente tem uma função educativa, ou seja, se eu pegar o vídeo que vocês vão me passar, eu posso até oferecer para alunos da educação básica para eles usarem. Está pronto para ser usado como uma aula. Isso vale 1 ponto. E o que vale mais de tudo é que 3 pontos que vocês realmente enfoquem, o enfoque de vocês tem apoio nesses modelos teóricos que nós trabalhamos na disciplina. E já foi mencionado aqui mesmo, né, nesse roteiro, etnomatemática, aprendizagem significativa, matemática crítica, etc. Tem que ter um enfoque com apoio desses modelos teóricos. E isso vale 3 pontos, e a sequência dos elementos do episódio coerente no todo, 1 ponto. Portanto, vejam, essa coerência aí é algo que é exigido da equipe, né? Vocês têm que trabalhar em equipe realmente.